Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre inequações exponenciais, tá bom? Chama-se inequação exponencial toda inequação cuja incógnita aparece no expoente, assim como as equações exponenciais são aquelas que a incógnita aparece no expoente. A única diferença entre inequação exponencial e equação exponencial é o símbolo, tá? Na equação, nós temos o símbolo de igual e na inequação nós temos os símbolos de maior, menor, maior ou menor ou igual, tá bom? Esses símbolos que vão mudar. Nós não estamos trabalhando com igualdades e sim com desigualdades. Gente, para resolver uma inequação exponencial, você vai resolver de forma semelhante à resolução de uma equação exponencial. Você vai usar as mesmas regras. Então, se você não assistiu a aula equações exponenciais, volta lá e assiste, senão essa vai ser mais difícil de você entender, tá bom? A propriedade fundamental para a resolução desse tipo de equação é o fato de uma função exponencial ser bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora. Ou seja, esmiuçando mais ainda, você tem o contradomínio igual ao conjunto imagem e você não tem nenhum valor do domínio que não tem dois valores do domínio que te levam a um único valor do contradomínio. Você só tem um valor do domínio te levando a um valor do contradomínio que é igual à imagem, tá bom? Nós vamos ver como vai ficar o gráfico de uma inequação exponencial agora. Primeiro, nós vamos supor que nós temos duas potências de mesma base. Aí eu dei o nome de potência A e potência Q. Os expoentes são eu dei o nome de potências de base A com expoentes P e Q, tá bom? Se eu afirmar para você que A sobre P é menor do que A sobre Q, vamos ver como vai ficar o gráfico dessas funções. Primeiro, se A é maior do que 1, tá? A base é um número maior do que 1, ou seja, a base é 2, 3, 4, 5, algum número que seja maior do que 1. Pode ser fração, mas maior do que 1. Essa função é crescente e o gráfico é da seguinte forma, ele é assim. Pessoal, a gente já viu isso quando a gente estudou funções exponenciais, tá bom? Quando nós temos o A maior do que 1, o gráfico é dessa forma. Então, beleza. AP menor do que A sobre P menor do que A sobre Q implica que P é menor do que Q, ou seja, vou botar aqui números para você ficar mais tranquilo, para você se sentir mais à vontade. Se eu tenho a mesma base, vamos supor 2, elevado a um expoente P, e eu digo que ela é menor do que 2 elevado a um expoente Q. Quer dizer o quê? Nesse caso, na minha função crescente, se 2 elevado a P é menor do que 2 elevado a Q, quer dizer que o expoente P é menor do que o expoente Q, tá bom? Quer dizer que esses dois expoentes, esse primeiro é menor do que esse, por isso essa potência é menor do que essa. Vamos botar isso em número. Se P é igual a 3 e Q é igual a 4. 2 elevado a 3 é menor do que 2 elevado a 4. Lógico, porque 2 elevado a 3 é 8. E 8 é menor do que 2 elevado a 4, que é 16. Tá bom? É isso, em números, é isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que A menor do que P implica que AP menor do que AQ implica que P menor do que Q, tá bom? Desigualdades com o mesmo sentido. Agora, isso vai mudar, obviamente, quando eu tenho um número menor do que 1 e maior do que 0, ou seja, uma fração cujo resultado deu um número menor do que 1. Assim como nas funções, nas inequações, essa função ela é decrescente, quando a gente tem essa fração. Nós temos que f é decrescente e o gráfico é dessa forma aqui. Ou seja, o gráfico é igual ao outro, só que ao contrário, vindo para cá. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y, tá bom? Isso também é óbvio, gente. Por quê? Vamos dar um exemplo de uma base A que esteja entre 0 e 1. Por exemplo, a base 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, está entre 0 e 1. 1 sobre 2 elevado a P é menor
do que 1 sobre 2 elevado a Q se P maior do que Q. Professora, trocou? Troquei, tá? É isso que eu vou falar aqui. As desigualdades têm sentidos contrários. Por que isso? Vamos tirar esse P e esse Q e vamos botar números. Quanto que é 1 sobre 2 ao quadrado? Vamos supor que P é igual a 2 e Q é igual a 3. 1 sobre 2 ao quadrado, ele por acaso é menor do que 1 sobre 2 ao cubo? Ó, P é maior do que Q, nesse caso. Vamos ver se isso aqui é verdade. 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4. E 1 sobre 2 ao cubo é 1/8. Vamos supor que eu tenho um chocolate, eu dividi para 4 pessoas. Será que eu vou comer mais ou menos do que esse mesmo chocolate dividido para 8 pessoas? Pensa um pouquinho. Ora, se eu só dividir o mesmo chocolate para 4 pessoas, eu vou comer mais. Então, 1/4, ele não é menor do que 1/8, ele é maior, tá bom? Por isso que essa propriedade aqui é dessa forma. A elevado a P é menor do que A elevado a Q, se P maior do que Q. Nesse caso, P menor do que Q não funciona, tá bom? Porque essa fração aqui, quanto maior o expoente da fração, menor o número. Tá? Maior o expoente da fração quer dizer que eu vou dividir a minha fração por uma quantidade maior e o meu número vai ficar pequenininho. 1 sobre 4, se eu fosse fazer as contas, dividir 1 por 4, dá 0,25. Se eu dividir 1 para 8, dá 0,125, tá? 0,25 é maior do que 0,125, tá bom? Essa parte representa uma quantidade maior do todo do que essa parte. Então, nesse caso aqui, você vai poder observar que um número, uma base elevada a um expoente é menor do que essa mesma base elevada a um outro expoente se o primeiro expoente for maior do que o segundo, tá? Então, A elevado a P é menor do que A elevado a Q se P for maior do que Q, como no exemplo aqui, tá? Eu botei P menor do que Q e deu esse cara maior do que esse, não menor, tá bom? Então, se eu colocasse assim, deixa eu pegar outra folha para ficar melhor. Se eu colocasse assim, P igual a 3 e Q igual a 2, aí ia ficar legal, ó. 1/2 ao cubo é menor do que 1/2 ao quadrado. 1/2, como eu já falei para vocês, ao cubo é 1 sobre 8, porque vai ficar 1 ao cubo, que é 1, e 2 sobre 2 ao cubo, que é 8. É menor do que 1 sobre 4. 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4. Só que 1/8 eu já calculei, é 0,125. É menor do que 0,25. Aí, beleza, tá valendo, tá? 0,25 de fato é menor do que 0,25. Isso prova essa propriedade, isso mostra essa propriedade aqui, tá? Que essa função, ela tem as desigualdades com sentidos contrários e A sobre P é menor do que A sobre Q se P for maior do que Q, porque isso é uma fração, tá bom? E aí o gráfico é decrescente. Escrevi isso de uma forma mais resumida. Comparação entre expoentes. Base maior do que 1, o sentido da desigualdade se mantém. Base entre 0 e 1, o sentido da desigualdade se inverte. É exatamente isso que está aqui, só que de uma forma mais clara, beleza? Aí eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês entenderem melhor essa situação. Vamos fazer esses 2 exemplos. 8 elevado a x é maior do que 32. Vamos lá. 8 elevado a x é 2 ao cubo elevado a x, porque 8 é 2 ao cubo. É maior do que 32. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o passo a passo da resolução de equações exponenciais. Por quê? Porque resolver uma equação exponencial é igual resolver uma inequação exponencial. Só muda mesmo que ao invés de você encontrar uma resposta, você vai encontrar um conjunto de respostas. Um conjunto, nesse caso aqui, o conjunto de casos em que 8 elevado a x é maior do que 32, não somente um caso, tá bom? Mas a resolução é igual. Então, o primeiro passo,
trabalhar com potências de mesma base, igualzinho nas funções exponenciais. O primeiro passo para a resolução, trabalhar com potências de mesma base. Então, eu vou tentar colocar as potências de mesma base. Aí, eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo e eu sei que 32 é igual a 2 à quinta potência. Aí, o segundo passo, escrever a equação como uma igualdade entre potências de mesma base. Então, isso aqui não vai ser como uma igualdade, vai ser como uma desigualdade, porque é uma inequação. Como que eu vou fazer isso? 2 elevado a 3x, vou multiplicar aqui usando as propriedades de potências, maior do que 2 à quinta. Agora, eu escrevi essa inequação como uma desigualdade de potências de mesma base, tá bom? Agora, eu sei que 3x precisa ser maior do que 5, beleza? X maior do que 5 terços, beleza? Então, o conjunto solução. Conjunto solução vai ser... Aí, a gente vai voltar para aquele conjunto solução que a gente já estava acostumado. X pertence a R... Quando a gente resolve uma inequação, a gente sempre usa esse conjunto de solução assim, porque são vários valores. X é qualquer número maior do que 5 terços. Acabei usando o espaço aqui do coleguinha. Beleza, agora vamos resolver um outro tipo de inequação exponencial, quando nós temos o A entre 0 e 1, para a gente ver como é que funciona. Primeiro passo, vamos usar o passo a passo igualzinho das equações. Trabalhar com potências de mesma base. 1/9 dá para escrever como 1 terço. Então, vai ficar 1 terço elevado a x é maior do que 1 terço ao quadrado elevado a 2. Aí, ó, esse quadrado aqui... 1 ao quadrado, vou fazer só um asterisco aqui para não bugar aqui, ó. 1 terço ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Gente, não tinha esse quadrado aqui, eu só coloquei para me facilitar, tá? Porque 1 ao quadrado e 1 é a mesma coisa, então eu posso colocar que não vai mudar nada na minha equação. Aí, quando eu tenho os dois elevados ao quadrado... Tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, 1 terço ao quadrado, botar o quadrado lá fora. E isso vai me ajudar aqui, tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. 1 terço elevado a x é maior do que 1 terço ao quadrado. Aí, olha só, aqui tá ao quadrado, tá vendo? Só que aqui já tinha um 2, então eu vou ter que multiplicar por esse 2, tá? Lembra que quando a gente tem potência elevado a outra potência, você multiplica tudo? Então, vai ficar 1 terço elevado a x é maior do que 1 terço elevado a 4. Agora sim, agora nós temos uma potência cuja base é um valor entre 0 e 1. Então, se 1 terço elevado a x é maior do que 1 terço elevado a 4, quer dizer que x é menor do que 4. Porque se x for um número maior do que 4, esse cara aqui vai ser menor do que esse daqui, tá? Então, quando nós temos a base entre 0 e 1, o sentido da desigualdade se inverte. Então, a gente vai colocar assim, ó, x menor do que 4. E pronto, resolvemos esse caso, tá bom? Então, qual vai ser a minha resolução? O meu conjunto solução é igual x pertence a R, x menor do que 4. Professor, esse é o único jeito que eu posso escrever conjunto solução? Não. Lembra que eu já ensinei para vocês que a gente também pode usar intervalo? A gente poderia dizer assim, ó, S é igual de menos infinito até 4 aberto. Aberto quer dizer que o 4 não pertence. Quando a gente está tratando com infinito, a gente também coloca o símbolo de aberto, tá bom? Porque não tem um número que seja o representante, ele é infinito, então a gente usa o símbolo de aberto, tá bom? Então, essas duas formas de escrever, beleza? Então, pessoal, é isso. Para resolver, em geral, as inequações, você vai fazer a mesma forma como você resolve as equações. Assim como nas equações, tem casos em que a gente não consegue... fazer o segundo passo, escrever a equação como uma igualdade
entre potências de mesma base. E quando isso acontece, a gente vai ter que puxar da memória as propriedades de potências e as técnicas que a gente já conhece de resolução de equação e inequação para tentar dar um jeitinho na conta e fazer ela ficar de um jeito que a gente consiga resolver. A gente só vai conseguir fazer isso treinando, então eu sugiro que vocês façam bastante exercício sobre esse tema para conseguirem entender ele legal, para dominar as técnicas de uma maneira mais ampla, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você sabe que pode me chamar. Beijinho, tchau, tchau.